Olá, eu quero deixar aqui uma mensagem muito importante que fala sobre Jesus. Para quem segue, né, a- segue Cristo, para quem sabe da história de Cristo, vai entender, né, o que eu estou falando. Jesus, ele foi um homem bom, um homem que veio, né, na terra. Jesus é poder, é o poder de Deus, né? E ele veio na terra em forma de homem para ensinar a humanidade a praticar o bem. Não só praticar o bem, mas também como se portar como ser humano, vamos dizer assim. Então, pelos relatos bíblicos, históricos, Jesus foi um homem bom e tudo que ele veio fazer foi trazer a bondade e bons ensinamentos. Mas Jesus, ele foi injustiçado, mesmo ele sendo uma pessoa boa, ele dando ensinamentos bons, curando pessoas, ensinando pessoas como caminhar da forma correta. Ele foi injustiçado, ele foi traído. Ele, em troca do amor, ele recebeu a maldade sobre ele. E dentro dessa maldade, havia mentira e fofoca. A mentira e a fofoca. E isso condenou, o condenou injustamente. Ele foi condenado, foi colocado entre dois ladrões que cometeram, não sei quais foram os pecados daqueles ladrões, né? Os atos que eles cometeram, mas eles já eram considerados como ladrões por ter cometido crime. Mas Jesus não tinha cometido crime nenhum. Ele só estava levando a verdade e tentando ensinar a humanidade a ter amor, paz, sabedoria e compartilhar com o próximo. E então Jesus ele foi condenado, né, por essa maldade, né, por essas maldades que foi a maldade da mentira e da fofoca, porque foi através da fofoca, do disse-me-disse, que foi espalhando coisas ruins sobre ele, mesmo que eles não tivessem para falar, que eu acredito que isso era uma raiva enorme que tinha dentro no coração deles, porque eles não tinham nada para incriminar Jesus. Eles não tinham, mas através de mentiras, de fofocas e mentiras, eles conseguiram condenar Jesus. E o que eu quero dizer sobre isso?
Eu quero dizer sobre a fofoca, sobre a mentira. Você que se diz seguidor de Cristo, você deveria se autoanalisar e se observar, prestar mais atenção nas suas palavras, como você está agindo, como você está se portando, porque quando você está numa roda de conversa, ou quando você vai fazer amizade com alguém, ou quando você quer ter um diálogo, e você começa a falar mal de alguém, de uma colega, falar mal de um integrante do seu grupo, de um integrante do seu meio religioso, ou do seu bairro, ou seja lá de onde que for, do seu emprego, do seu trabalho, e você começa a falar mal daquela pessoa para outras pessoas, você tá fazendo fofoca. E dessa fofoca, você pode soltar mentiras, que a probabilidade daquela fofoca ter 99% de mentira é grande, porque você vê algo, mas você não tem certeza daquilo. Você não convive com a pessoa, você não vive com a pessoa, você não está 24 horas com a pessoa, você não sabe por que a pessoa está passando por aquela situação, como que aquela pessoa chegou em tal situação, para você chegar numa roda de conversa, num lugar, em qualquer lugar, ou puxar assunto com alguém e começar a falar de outra pessoa. Isso é muito feio, isso é fofoca. E na sua fala pode haver mentiras. E nessas mentiras pode condenar uma pessoa injustamente, assim como eles fizeram com Jesus. E lá na palavra de Cristo, diz em Mateus 25, 40, que o que vocês fizeram a alguém dos meus menores irmãos, a mim vocês também fará. Ou seja, o que você está fazendo com o próximo, com a pessoa, falando, inventando mentira, levantando falso, fazendo fofoca, você está condenando Cristo. Você é um dos condenadores de Cristo. Porque Cristo veio para trazer o ensinamento de amar o próximo como a ti mesmo. Jesus, se você ama Jesus, se você ama o Evangelho de Cristo, se analise e preste atenção se realmente você é merecedor de levar a palavra dele. Porque se você está comportando desse jeito, você só está demonstrando que você é coleguinho de Judas. Você é o amiguinho de Judas e faz parte dos que condenaram a Cristo. Então pense muito bem, porque, gente, para você ter amizade com as pessoas, para você se comunicar, para você buscar amizade, você pode conversar de outras coisas. Você pode conversar sobre conhecimentos, sobre a natureza, sobre o amor de Cristo, sobre as coisas de Cristo. Você pode falar coisas interessantes. Agora, ficar fofocando, inventando mentira, ou na meio das suas fofocas, talvez você nem perceba, mas está saindo mentiras ali. Isso aí não é uma forma saudável de criar laços de amizade. Não é uma forma saudável de você criar amizade e puxar uma conversa. Para você puxar uma conversa, não precisa disso.
As pessoas podem até falar assim: "Ai, mas ela não tem amigo. Ah, mas ela não vejo ela com muitas amizades". Não, não, eu não quero. Eu não quero fazer amizade com pessoas que vêm a mim para falar mal dos outros. Se for para vir fazer amizade comigo e falar sobre algo da Bíblia, ou se for para falar sobre um conhecimento geral, se for para falar sobre a natureza, se for para trazer coisas que vão agregar coisas boas na minha vida, se for para trazer conhecimento bom para mim, eu vou manter a amizade. Agora, se a pessoa vir para mim, para vir falar mal de fulano, de ciclano, o que que esse fulano fez, o que que esse ciclano tá fazendo ou deixa de fazer, eu não quero saber. Eu não quero saber porque eu já tenho meus problemas, eu já tenho meus defeitos, eu já tenho os meus pecados, eu tenho que me policiar, eu tenho que me olhar. Para que que eu quero saber da vida dos outros? Então, se for para mim fazer amizade com pessoas que vêm para vir ficar falando da vida dos outros, não quero. Se você vir falar comigo, sobre a sua vida, sobre uma situação que você está passando, quer pedir um conselho e tal, tudo bem. E também eu não vou levar porque isso é uma coisa particular sua. Eu não tenho que ficar levando, pegando coisas que as pessoas falam para sair levando para os outros. Então, eu penso assim, que para ter uma amizade, uma conversa saudável, fala de coisas interessantes. O que que vai agregar na sua vida e na vida daquela pessoa que você está conversando? Ficar falando mal do coleguinha, do irmão da igreja, da irmãzinha da igreja, o corte de cabelo dela, a pintura dela. Gente, isso é problema dela com Deus. Ai, se você viu, outras pessoas também viu. E ninguém tem direito de dar palpite na vida dos outros se a pessoa não pedir. Se você é tão chato, eu acredito que é muito chato se alguém chegar em você e falar assim: ai, fulana, sua saia tá curta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, a pessoa que tem que ter senso, analisar. Isso aqui é um ambiente, será? Isso é um ambiente adequado para mim vir com essa roupa, ou com esse cabelo desse jeito, ou isso aí é a pessoa que vai se analisar. Só fale com a pessoa se a pessoa te pedir opinião. Fulano, tô pensando em ir assim, assim, assado, fazer isso em mim. O que que você acha? Você pode dar a sua opinião, mas contanto que você também não vai interferir na decisão da pessoa. Você vai dar a sua opinião e a pessoa vai pensar se ela vai querer ou não fazer de acordo com os desejos, com o pensamento dela. Que você também pode dar sua opinião e a pessoa não mudar, ela só pediu sua opinião mesmo, para ver o que você achava. Só. Agora, ficar levando coisas das pessoas para os outros, para ficar inventando fofoca e criando mentiras, para mim, as pessoas que agem dessa forma é porque elas são pessoas vazias e que elas não têm nada de bom para agregar na vida de outra pessoa. Porque na palavra de Deus, Cristo não saía levando conversa da vida de Pedro para Tiago. Tiago, lá na casa do Pedro eu vi isso e isso. Eu acredito que Cristo não ficava fazendo essas coisas. Muito pelo contrário. Ele ensinava coisas boas.
E se Cristo via algo errado que poderia causar algo ruim na vida de Pedro, se ele visse isso, Jesus falaria diretamente com Pedro, mas Jesus também saberia ter as palavras certas para falar. Ele não ia ficar lá levando a conversa da casa de Pedro, o problema do Pedro para o Tiago e do Tiago para o João. Ele não ia ficar fazendo essas coisas. Então, se você segue a Cristo, se você realmente, verdadeiramente segue o Evangelho de Cristo, você vai entender o que eu estou falando aqui. Você vai entender. Porque isso não é certo. O que você está fazendo não é certo. Esse vídeo aqui eu estou fazendo só para que as pessoas analisem os seus comportamentos e pense antes de ficar agindo dessa forma, porque além de você sujar a sua imagem, e você também está sujando a imagem da sua igreja, você está manchando o Evangelho de Cristo. Então a gente tem que pensar, a gente tem que ter empatia, se pôr no lugar das pessoas. E se fosse você? Você sabe que aquela roda de conversa, aquelas outras pessoas que você está contando coisa de alguém, elas também fazem rodas de conversa com outras pessoas e elas podem falar, fulano e fulana falou isso e aquilo de outra pessoa. Ou elas podem levar aquilo que você falou para outra pessoa, só que de forma mais séria e causar um dano grave, como aconteceu com Jesus. Então, nós temos que pensar muito, muito antes de falar da vida dos outros. Se eu estiver num lugar e alguém começar, quem me conhece sabe que se eu estiver num lugar e alguém começar a falar de pessoas que eu não conheço mal, ou ficar falando da vida dos outros, vai me ver em silêncio, porque eu não gosto. Agora, se você começar a puxar conversa comigo, falar sobre livros, falar sobre filmes, falar sobre acontecimentos que tiveram, sobre algo interessante da natureza, falar sobre o seu bichinho de estimação, ou sobre um animalzinho, sobre qualquer coisa que não seja da vida dos outros, pode ter certeza que aí eu vou falar muito, muito, que vai até precisar falar, para de falar, pelo amor de Deus. Agora, se estiver falando da vida dos outros, eu fico em silêncio. E se não me pedir opinião em coisas, em assuntos, eu também não me comunico, não. Eu fico só na posição de ouvinte mesmo. Esse é meu comportamento, isso é o meu comportamento e é assim. Meu comportamento é assim e eu acho que eu vou morrer desse jeito, porque se até hoje, com 35 anos, eu não mudei, eu não vou mudar. É assim que eu acho. Pode pensar que eu sou antissocial, pode pensar o que for, mas eu não vou mudar meu comportamento para agir do jeito que as pessoas querem ou do jeito que elas pensam que acham que tá agindo certo. Eu não vou. Então, é isso. Eu espero que vocês, quem gostar do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal também e
que seja uma mensagem positiva, né? Para você, para mim também, para todo mundo.